a benção ao meu babalorixá, a minha iá, os meus mais velhos, mãe Bia de Oxum, né, sacerdotisa, mulher preta, ativista, profissional da saúde, de Oxum, com muito orgulho. Para todos que me conhecem sabem a importância, né, de Oxum na minha vida, né, há 35 anos, né, que é a minha idade. Então, assim, é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande, né, e é isso, e vamos começar. Então, quebrando essa sátira, eu conheço a mãe Bia de Oxum, conheço um pouco do seu trabalho aqui fora, né? Fora da gente, fora da brincadeira. E a senhora traz um movimento de resistência, de representatividade, né? Mas antes disso tudo acontecer, antes de mãe Bia de Oxum ser uma ativista, ser uma sacerdotisa, ser uma militante, a Ana Beatriz pode falar um pouquinho de Ana Beatriz com a gente? Ana Beatriz era uma mulher que era uma mulher em diversos pontos da vida, né? Insegura, uma mulher que levava a profissão, né, a enfermagem, a sério, né? Quem me conhece sabe da importância também que a enfermagem tem na minha vida. Sou mãe da Maria Luísa, uma menina de 11 anos. Sou filha de Conceição, né? Como todo mundo conhece também. Uma mulher de fibra, enfermeira, que junto ao meu pai, que era um sacerdote de Umbanda, né? Todos dois me trilharam aí por esse caminho, né? Meu pai não era muito fã do candomblé, então me introduziu no culto da Umbanda muito cedo, né? Com 3 meses de vida. E aí depois fiz aquilo que precisava com 3 aninhos, depois com 7 anos eu deveria de fazer o restante, enfim. E aí depois passei durante um tempo na Umbanda, então, e depois me iniciou no começou, então, a senhora nasceu dentro da religião de matriz africana. Exatamente, nasci dentro da religião de matriz africana. Aí depois, com o seu desenvolvimento, o seu crescimento, acredito até com suas concepções pessoais, que você vira adolescente, você começa a raciocinar por si. Quando você se viu no momento de você quebrar, não quebrar a tradição, mas buscar, teve um momento chave para a senhora conduzir para outro caminho, para o candomblé, que é hoje onde a senhora atua, pratica? Sim. Na verdade, eu fiquei num centro de Umbanda, né, durante 7 anos, né, e eu sempre tinha a sensação de que eu precisava de algo além e eu não sabia, até porque a gente sabe que existe muito essa questão de que, não, no candomblé, porque vai precisar raspar a cabeça, como é que vai ser, a questão da vaidade. Sim. E sempre soube, desde o útero da minha mãe, né, que eu era de Oxum. Eu fui uma promessa, né, na verdade, por isso que eu fui batizada, inclusive, dia 8 de dezembro, onde sincretiza, e na Umbanda é o dia de Nossa Senhora da Conceição. Sim. E fui batizada na igreja de Nossa Senhora da Conceição, sou dela com ela mesmo, tá, gente? E então, fiquei 7 anos na Umbanda, e aí depois de um dado momento, decidi migrar para o candomblé, né? E sou muito feliz por isso, até hoje. Certo. Que bom que você achou, né? E fora também, né, que a Oxum já era viva na sua vida, até desde os tempos de Umbanda, mesmo como criança, até você citou alguns pontos aí de vaidade, alguns arquétipos, né, que querendo ou não a gente tenta não se vidrar em arquétipo nosso como pessoa, com o orixá, mas acaba que o orixá sempre traz alguma coisa para nossa. Não adianta falar, quando a gente fala, filha de Oxum é isso, o filho de Ogum é aquilo, filho de Exu, não adianta, a gente fala assim, eu não me encaixo nisso, mas o orixá, ele em si, né? Para quem tem orixá, ele traz um pouco a do essência, arquétipo, com certeza, né? E eu acho isso muito bacana, muito importante, né? E muito também prazeroso de se ver o quanto o orixá é vivo na nossa vida, né? E em dado momento a senhora passou para o candomblé, a senhora entrou com uma nação específica, a senhora rodou, assim, o candomblé que cativou a senhora. Então, vou contar um pouquinho sobre isso, né? Fui iniciada no Queto, né, Engenho Velho, na casa de Eligio Oiá, o Fabiano Júnior do Oxóssi. E hoje eu sigo o meu caminho, né, minha vida espiritual, com o babalorixá Márcio do Oxoguian, Motubá Babá, Motubá Iá.
Sou neta de Pai Beto, em memória, no Juba. E sou muito feliz, né, na minha casa de santo, muito bem acolhida. É uma casa tradicional, uma casa séria. E sobre a minha vida espiritual é basicamente isso. E lembrando que na Umbanda, no período que eu fiquei na Umbanda, cumpri com as minhas obrigações também, né? A Umbanda não é uma religião iniciática, mas existem as suas obrigações, cumpri com as minhas camarinhas, com os meus amacis e fechei o meu ciclo na Umbanda, para que aí então eu conseguisse dar início ao candomblé e pudesse também ter autonomia para poder seguir também com algumas tradições da Umbanda, porque eu tenho pessoas que me procuram que muitas das vezes elas não se identificam com o candomblé, tem pessoas que desejam só seguir cuidando das entidades de Umbanda e diferente daquilo que falam, né? Porque as pessoas do candomblé, né, o candomblecista se acha melhor do que a Umbanda, não existe isso de um ser melhor do que o outro, né? Juntos, cada um tem um espaço, exatamente, cada um tem o seu espaço, isso precisa ficar claro, e eu quero trazer isso também aqui hoje, e até para ter esse espaço, né? Eu como uma mulher candomblecista, mas ainda assim eu tive o preparo na Umbanda. Não é porque eu sou feita no candomblé que isso me dá autonomia para cuidar e para poder fazer certos tipos de ritualísticas dentro da Umbanda. Eu faço porque tive preparo para isso. Certo. A senhora tocou num ponto muito importante, é um assunto meio que polêmico, né? Porque nós vemos hoje em dia as tradições sendo quebradas, pessoas de um culto querendo ter a autonomia dentro de outro. Realmente, de fato, acontece, a senhora sabe que é verdade, de pessoas, o próprio candomblé menosprezar outras religiões, né? Eu, como vim do candomblé, eu tenho conhecimento, basicamente igual a senhora, tenho conhecimento dos dois, né? E então, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Umbanda também tem sua força, da mesma forma que o orixá no candomblé também tem a força. Exato. A ritualística, a condução é diferente. Porém, cada um tem, nenhum é degrau para o outro. Exatamente. Entendeu? Tem pessoas que eu conheço que estão muito bem, gloriosamente bem dentro de uma Umbanda e nunca precisou sair para poder seguir a vida, ter conquistas e tal. Sim. Mas é aquela coisa, a gente se cativa com aquilo que a gente... É onde o coração bate, né? Exatamente. O coração precisa bater forte, porque senão... Exatamente. E dentro dessa caminhada, a senhora, com relação às entidades, né? Umbanda, vamos dizer assim, vamos fora do candomblé um pouquinho, Umbanda, o que a senhora trouxe de apego, de aconchego, de primordial, de entidades relacionadas à Umbanda para a sua vida, até os dias de hoje? Eu vou falar, né, sobre ela. Acredito eu que todas as pessoas, assim, quando eu comecei a anunciar o fato de eu ser entrevistada hoje no programa de frente com Exu, as pessoas perguntaram, mas e aí, vai falar sobre ela, vai falar sobre ela? Todos sabem, né, que Oxum é o ar que eu respiro, mas que a dona, né, da minha vida, quem conduz é a Dona Sete, né? Inclusive, ela, para quem conhece ela, né, diz muito sobre isso, que ela fala que se ela pudesse, ela me degolava e assumia, assim, né? Exatamente, elas são assim. E ela assumia o papel da minha vida. E assim, eu não poderia deixar de falar sobre ela aqui. A Dona Sete é a mulher da minha vida, ela faz acontecer de verdade. Se fosse só eu falando, tudo bem, mas as pessoas, né, no Rio, fora do Rio, dentro do Brasil, fora do país também, porque até ao longe ela me levou. Então, assim, eu posso dizer que ela é a entidade que, enfim, ela faz acontecer. Ela que eu trouxe da Umbanda, né, porque no tempo que eu estava na Umbanda, Sim. ela já vinha, mas era algo muito, como eu posso dizer, não é superficial, mas ela, assim, não se fazia tão presente, né? Uhum. Até porque eu era muito nova, eu não tinha tanta responsabilidade. Mas de fato tem energias que fazem isso, dependendo da maturidade da... Precisa, né? Sim. E aí é isso. Além dela, tem a Dona Mulambo das Almas, que eu sempre também faço questão de falar. A Dona Mulambo é uma das minhas
heranças mais preciosas, né? Ela não é minha pombogira, mas ela é uma entidade de herança que eu tenho, que ela faz projetos muito bacanas, faz com que eu engaje sobre isso, questão de caridade, enfim. Dona Mulambo também, Dona Mulambo das Almas. Que no caso a gente vai até falar um pouquinho sobre ela um pouco mais à frente com relação a esse trabalho social que a senhora faz, né? Isso que é em nome dela, a pedido dela. Exatamente. Né? É como se fosse também uma realização dela, não só da senhora. Não só, exatamente. Conjunto, né? Porque é importante falar sobre isso, porque a entidade orixá, eles não é somente incorporar, no caso do orixá, excorporar, não é somente sobre isso. O orixá e a entidade, eles precisam se fazer vivos na nossa vida. De que forma a gente vai fazer a diferença na vida do outro? É aí que dá o sentido. Para mim é isso. Sim, até porque eu costumo dizer que viver dentro de barracão, viver dentro de axé é fácil. Fácil é você sustentar as guias, os fios que a senhora carrega, exatamente. O crachazinho que a senhora carrega, o paninho que a senhora está no ombro, exatamente. Aqui fora. Porque dentro é fácil, né? Muitos querem, as pessoas hoje não têm uma noção do que é seguir uma tradição de fato, de você levar a ferro e fogo aquilo que você prega, os ensinamentos que são tragos dentro disso, exatamente. Porque muitos confundem até o próprio, a gente está falando de Exu e Pombogira, trabalho de Exu e Pombogira com as nossas questões terrenas, não vê que também Exu e Pombogira é lei, é uma boa conduta, exatamente. É uma boa moral, né? E principalmente, né, é reflexo daquilo que a gente produz na nossa vida. Sim. Muito importante essa questão também, e esse carinho que a senhora manteve perante essas entidades, mesmo a senhora tendo migrado para um outro culto. Sim, né? Ela é o meu amor. Certo. E vamos lá. Dentro disso, a senhora está sendo muito vista em alguns movimentos sociais, inclusive que alguns eu participei também, né? Tivemos a oportunidade de estar junto em alguns eventos e algumas aparições e tal. O que a senhora traz para a gente de importante referente à nossa visibilidade em lugares e locais públicos, como religiosos? Igual hoje, nós estamos aqui no Museu Vivo São Bento, que é uma casa que abriu espaço para a gente poder estar aqui dando continuidade nesse projeto, nesse trabalho, mas nós temos outros lugares, nós temos praças, nós temos praia, e a gente ainda encontra muita barreira para poder estar fazendo qualquer tipo de movimento. Não digo colocar oferendas, não, um movimento, uma cultura, mostrar um cântico, estar com a energia do tempo, da natureza. O que a senhora traz ainda de dificuldade para a senhora ter essas visões em locais públicos? A gente já encontra dificuldade, eu acho que desde quando a gente sai de casa até para ir para esses lugares, né? Porque se a gente for colocar em pauta, por exemplo, quando a gente chama o Uber, né, um carro de aplicativo, a gente sabe que muitos, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que com as pessoas que estão acompanhando, a gente pedir um carro de aplicativo, quando o carro chega e vê que a gente está paramentado, as nossas vestimentas, o motorista cancela naquele mesmo momento. Então já começa daí. Além disso, agora partindo já com relação aos espaços públicos, né, que nós deveríamos ocupar. É muito difícil, né, se você não tiver um conhecimento, se você não tiver alguém que possa te levar a ocupar esses lugares, que a gente ocupe por si só. A gente precisa fazer realmente boas relações, a gente precisa ter bons amigos, a gente precisa se introduzir na política, né, feliz ou infelizmente, para que a gente consiga ocupar esses lugares. Porque, por exemplo, se a gente faz um movimento na praia, como nós participamos, dia 31, para isso, o Babá Felipe, inclusive, um beijo e a bênção, ele precisou o quê? Contatar a Prefeitura do Rio e alguns vereadores, enfim, deputados, para que pudessem viabilizar esse movimento. Aí, por exemplo, o movimento que tivemos aqui agora em Caxias, né, que foi o final de semana, Pai Marcelo, a bênção, né, foi lindo, mas também precisou contatar políticos e pessoas que pudessem viabilizar isso. O porquê que isso não é um direito nosso, o porquê que a gente precisa pleitear e batalhar tanto para isso, para ocupar esses espaços esses que são do povo. O Teatro Municipal, né, de Caxias é um espaço que também é nosso. O porquê que a gente não pode colocar ali
oficinas de dança, por que não podemos colocar apresentações afros, entendeu? Então, assim, eu acho que é o tipo de coisa que a gente encontra muita dificuldade e a gente só consegue por meio... E é aquilo, não é posse, e sim a igualdade Exatamente. de todos poderem usufruir, né? Exatamente. E, querendo ou não, propagar a sua própria fé. Isso. Porque ninguém é obrigado a ter a mesma fé que ninguém, mas nós, como cidadãos também, que pagamos impostos, que também cumprimos com todas as nossas obrigações como cidadãos, né? Nós também temos esse direito. E exatamente. E está na Constituição Federal e realmente é um direito nosso, né? Porque, sou um bandista, sou candomblessista, sou quimbandeiro, sou ifaísta, sou isso, sou aquilo. Eu não sou gente? Exatamente. Eu não posso? Quem sou eu antes da minha religião? Entendeu? Né? Eu sou o Rômulo, a senhora é Ana Beatriz. Sim. Então, o Rômulo e a Ana Beatriz têm direito, sim. Exato. Né? Como cidadãos. E vamos lá. Então, é um posicionamento até que eu concordo, até porque, né, também vivo isso. E dentro disso, nós encontramos alguns questionamentos ainda referente à legalidade das coisas. Legalidade que eu quero dizer, de você não ter aquele suporte, não ter aquele apoio, às vezes até para você se estar regulamentado como uma instituição religiosa, instituição de caridade, a parte formal, né? Hoje a gente está tendo um pouco mais de meio para poder chegar até isso, mas até então ainda se encontra dificuldades. Né, eu digo, para fazer a parte burocrática, papel e tal. A senhora tem alguma coisa a posicionar referente a isso? É como o senhor disse agora, né? Isso tem se tornado cada vez mais próximo, né? Uma realidade mais próxima, mas ainda assim existe uma dificuldade. Hoje a gente tem núcleos, né, que conseguem nos apoiar. Eu quero mencionar aqui um deles, o Navi, João Gabriel A Bênção, né, e Bom Dia. É uma das pessoas que conseguem viabilizar essa questão até de CNPJ, de IPTU, a parte burocrática, burocrática, o que é muito difícil, porque até para você poder conseguir algo em termos de, por exemplo, isenção, enfim, diversas outras coisas, você precisa ter o quê? Um direcionamento. E tem muitas pessoas, né, muitos barracões, e, enfim, eu não quero só me limitar a falar só sobre nós, né, porque quando a gente fala sobre religião, a gente fala sobre tudo. Existem igrejas que ainda não estão registradas também, pessoas que precisam de ajuda e pessoas que também fazem o bem, gente. Não é só a religião de matriz africana, mas todas as religiões, dentro cada uma das suas possibilidades, também existem pessoas que elas dão esse tipo de suporte. Mas cabe a nós, agora eu vou dar uma pitadinha de pimenta nisso aí, que tem religião que é favorecida, assim, não tem nenhum comparativo colocar a nossa religião também, africana em comparativo com, né? Sim. Só nós concordar comigo. Sim, a gente sabe que pra gente é tudo mais difícil. Sim. Tudo mais difícil. A gente consegue ter essa visão de um todo. Mas, não vou ficar citando, mas ou tem determinadas que não têm essa visão, né? Porque nós somos do diabo. Não é isso? É verdade. Então... dele com ele. Então, basicamente, não. A gente tem que jogar um pouquinho de pimenta na conversa, né? Senão não tem graça. Mas de fato é real, né? A gente, de dentro das nossas religiões, é muito difícil você ver um macumbeiro atacando um crente. É muito difícil você ver um macumbeiro. Você, para um macumbeiro, vamos usar o termo macumbeiro, para um macumbeiro atacar uma pessoa cristã, é porque a pessoa cristã fez alguma coisa, a defesa tem que ficar. Porque tem sangue de barato. Não é ataque, é defesa. Sim. Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente tem sempre que estar se defendendo. Exatamente. Nós, de religiões de matriz africana, nós não temos nem direito de viver em paz, porque a nossa vida praticamente é viver em defesa a todo momento, porque a senhora vai na rua, alguém vai te olhar torto, ela vai na rua, vai te chamar de filha do diabo, aí vai não sei aonde, não vai poder entrar por causa da vestimenta, vai para não sei onde, vai ter que tirar esse equeté da cabeça. Fizeram tirar meu equeté da cabeça para poder entrar no coisa. Eu quero aproveitar ainda esse espaço, né, já que a gente está alcançando diversos locais, e falar sobre isso. Eu que luto tanto, né, contra isso diariamente, trabalho com isso. Há pouco tempo eu sofri também, né, preconceito religioso, racismo religioso, por conta de moradia. Então, assim, eu quero dizer com isso
para que as pessoas não achem também que pelo fato delas sofrerem, que existe como se fosse, um exemplo, como se nós estivéssemos num pedestal e que a gente não sofresse e que isso é só as pessoas que estão ali do outro lado da tela que elas sofram. Não, nós sofremos. Isso é um problema que não é meu, não é só seu, é nosso. E a partir do momento que você vê também um irmão sofrendo qualquer tipo de retaliação que seja, e você não se posiciona ali, você está contribuindo e você está compactuando com esse tipo de preconceito. Então, assim, eu quero falar aqui sobre a questão da união. Então, que a gente consiga, né, cada vez mais se unir e que quando doer no meu irmão, independente dele ser da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, que doa na gente também, né? Não é para poder arrumar confusão, botar a mão na cintura, não precisa disso. Mas nós temos órgãos especializados em tudo isso. Existe o NAVI, como eu falei, existe a DEMPRID. Então, assim, que a gente consiga se atualizar desses órgãos, que a gente consiga estudar e entender os nossos direitos, porque muita coisa acontece porque a gente não consegue entender os nossos direitos. Que povo então nós somos que sofremos diariamente e não sabemos os nossos direitos? Então que a gente busque sobre isso, que fique aí para todos, que vocês possam buscar no Instagram, enfim, nas redes vizinhas, busquem o que é o NAVI, o que é a DEMPRID, enfim, busquem, porque pode ser que hoje aconteça com fulano de tal, mas e se amanhã acontecer com você, comigo? De que forma eu posso ajudar o meu irmão? Então fica essa dica para todos. De fato. E nós, né, eu coloco nós dentro da espiritualidade. Nós dentro da religião, sacerdotes. Sim. Muitos ainda ficam presos dentro da caixinha. Prefere manter ali a roça em funcionamento, prefere manter aquele grupinho fechado entre os filhos apenas, entre um amigo ou outro e tal, e não se interessa por esse tipo de pauta. Exatamente. que a gente está debatendo aqui. Vou lutar? Já estou há anos nisso. Vai ser a gente escuta isso. Ouve, com certeza. Vai ser uma luta muito em vão. Eu já estou há anos tentando fazer alguma coisa, há anos tentando não sei o que, estou há anos já. E aquele ali, ó, a mãe Bia, tá ali, ó, já passei por isso, não vai dar em nada. Como a gente ouve. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas? Eu tenho a dizer que, como você disse, né, que saiam da caixa e que eu falo muito sobre isso, eu falo com os meus filhos, né, meus não, né, os filhos de Oxum, eu falo muito sobre isso, que assim, eu tô começando realmente, comecei ontem, né, graças a Deus e ao Orixá ainda tô fresquinha, como dizem, cheirando a cabrito, mas eu tenho certeza que eu vou chegar daqui a uns 30, 40, 50 anos. E eu quero e desejo que o meu legado fique. A minha mensagem para os meus mais velhos, né, que dizem, que tem esse tipo de discurso, é que eles lutem, né, ainda que seja árduo, ainda que seja difícil, ainda que seja cansativo, mas que eles pensem que quem está vindo não merece e na verdade precisa lutar junto com a gente para deixar para aqueles que estão, aqueles que virão, enfim, não vale a pena desistir, porque a nossa religião não vai acabar, nós somos resistência. Então assim, essa é a minha mensagem, que a gente não desista, é isso. E peraí que eu fiz besteirinha aqui, eu fui compartilhar. Acontece, gente. Peraí que eu tava compartilhando. É ao vivo, gente. É ao vivo. Ao vivo tudo acontece. Vocês param com isso. Para de querer formalidade, porque aqui não tem texto ensaiado nenhum. Não estou com papel. É isso aí. Aqui não é tem compartilhando papel. A live. Não tem nada. Não tem papel, só tem aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Calma. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, dentro dessas questões, mas de fato a gente viu muito isso mesmo. Sim. Entendeu? Eu mesmo já consigo escutar, né? E como acontece, né, eu também conheço muitas pessoas que preferem estar nessa posição na qual você tem de estar quietinho, sem estar em evidência, né? Mas a diferença é que eu sou de Exu, né? Exu é tinhoso, é de Oxum também é tinhosa aí, como é que fica? É isso, não fica, a gente faz acontecer. Então, dentro desse tempo todo, a senhora passou pela espiritualidade, voltando ao começo, voltando ao pensamento da entrevista, tá, gente? A gente vai seguindo caminhos e outros assuntos vão surgindo conforme a fala de Mãe Bia, mas a gente vai seguindo dentro dessa, passou pela Umbanda, passou pelo Candomblé,
tem as suas ações fora publicamente relacionadas à cidadania, relacionadas à cultura. E agora, recentemente, eu estou sabendo que a senhora teve umas novas... Acho que a senhora... Não vou nem falar nada. A senhora tem declarações a fazer, não tem? De novas conquistas, novas posições, nova forma de representatividade para o nosso povo de axé? Exatamente. Eu não poderia deixar, né, de falar aqui a respeito da confraria. Sim. Né? Ainda de um jeito formal, né? Virar público. Né? Mas agora, nesse momento, a gente precisa dizer que não somos, né? Estamos enquanto orixá e Deus permitir, e aqueles que estão acima. Hoje eu estou como vice-coordenadora, né, da confraria do estado do Rio de Janeiro. Eu quero deixar aqui o meu mojuba, a bênção para o Babá Mauro, né, nosso ancestral, que me deu a oportunidade há 6 anos atrás de ingressar à confraria e de me apaixonar por ela, porque senão eu choro. Respira e deixa eu falar. Bem-vinda, mãe Andréia. Já vi a senhora aí, tá? Sua benção. Beijo, benção. Mãe. Falou de Oxum, ela aparece. Eita, a gente aparece. E é isso, né? Então, a bênção a todas as confreiras, a bênção Babá Diogo, a bênção Yanate, Elaine, e a Islã, e a Clara, a bênção de todas, né? É um prazer e muito emocionante falar da confraria. Mas eu vou jogar um pouquinho de pimenta também, né? Você está posicionada na confraria das bruxinhas, das douradas, né? Nós vamos chegar nesse momento aí, mas eu também não poderia perder a oportunidade, tá, gente? Eu tenho que falar, não consigo guardar. Mas parabéns, realmente, por aquela posição, né? Até porque nós sabemos independente de posição, Oxum em si, né? Eu brinco tanto com o povo de Oxum, tem gente de Oxum que vive, olha, de tanto feitiço que eu devo ganhar de povo de Oxum, que a senhora não tem noção. Claro que tem. Então, tem noção? Já fez, a gente esconde feitiço debaixo da unha, eu sempre falo isso pra todo mundo. Mas Oxum é uma divindade, gente, que também está na minha vida, que também, né? Eu agradeço ao Oxum sempre também pelos quistos, sem Oxum também minha vida não caminha, né? Que fique registrado aqui ao povo que me odeia porque eu falo mal do povo de Oxum. Gente, ele fala que odeia, mas ele ama muito. A gente é um amor oculto. A mãe Andréia tá dizendo aqui só você para poder fazer um vestido branco, mas sendo que eu é que falei para ela vir de branco, que hoje eu queria vir de branco, hein? Veio todo de branquinho, mãe Andréia, conversei com ele, falei, pedi, antes de vir ajoelhei, conversei com o mãe Oxum, deu tudo certo. Oxum encostou, quase chora. Tô comentando aqui, né? Oxum encostou. Gente, olha, Oxum, essa história de que Oxum chora, Oxum só chorou para poder criar os rios e as cachoeiras. Fora isso, eu até me emocionei, né? Mas assim, a lágrima não desce. A gente que é de Oxum, a gente só chora de raiva. Tá vendo, gente? Tá vendo? Mas desculpa, eu cortei a fala da senhora para poder falar das bruxas feiticeiras, a senhora tava falando da confraria. Não, sim, mas diga mais. E nós temos também, mas é só isso? Ah, sim, não só isso, né? Eu já sou cadeira, né, da Comissão de Direito Religioso da OAB de Caxias e agora então fui convidada e agora eu também pertenço, né, à Comissão de Igualdade Racial da OAB de Duque de Caxias, né? Convidada pela doutora Silvia, né? Então, assim, é muita alegria, são muitas conquistas, muita felicidade ocupar espaços em que pessoas, né, em que meus ancestrais também não puderam ocupar. Quando eu ocupo um lugar onde eu trago orgulho de ocupar, eu estou ali não só por mim, né? Eu estou ali pela minha filha, pelos meus filhos de santo, pela minha comunidade religiosa, pela minha casa de santo. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque se a gente fala em nome de tanta gente, né? Se a gente está ali representando tantas pessoas, a gente precisa representar com dignidade e com muito respeito, né? Então, assim, eu preciso agradecer, né? E estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Não, tá certo, mas de fato, né, que tenha mais pessoas compromissadas a realmente que levem a sério essa luta de militância, né, de representatividade. Sim. Não é só ocupar uma cadeira. Exatamente, e que também a gente consiga viabilizar para que outros possam estar, porque eu preciso dizer aqui, eu não posso deixar de dizer que muitos dos lugares onde eu ocupo hoje é porque veio alguém antes de mim
que falou assim, olha, mãe Bia, esse é o caminho. É claro que eu precisei saber permanecer, porque alguém te abre as portas e você precisa saber permanecer e ganhar o seu espaço. Mas se eu ficasse aqui, eu ficaria citando por muito tempo, né? Babá Mauro, como eu disse, né, em memória, eu preciso agradecer a confraria como um todo. Preciso agradecer também a mãe Andréia, que sempre também, não deixem de seguir, tá? Programa Mojubá Exu, que também viabiliza isso para mim, né, para que a gente possa ocupar espaços, e falando não só de pessoas, mas principalmente de mulheres, que a gente deixe um pouco essa questão da rivalidade feminina e que a gente consiga entender que se a gente ocupa, a gente precisa também colocar as outras pessoas ali, fazer com que outras também possam participar. Sim. Essa questão de que, porque eu sou melhor do que fulana, porque eu não. Cada um tem o seu espaço e cada uma brilha de forma diferente. Tá tudo bem. Exatamente. Exatamente. O problema, eu acho, que é a falta de compreensão de que tem espaço para todo mundo, até porque ninguém é igual a ninguém. Exatamente. O mesmo o público que a senhora vai agradar, mesmo não querendo agradar, mas que a senhora, de certa forma, a gente agrada e desagrada as pessoas a todo momento. Sim. O público que a senhora vai agradar pode ser um público que talvez eu não agrade, mas eu vou ter um público que se agrada comigo e não vai se agradar com você. Exatamente. E é sobre isso. Não tem guerra. Todo mundo vai ter público, todo mundo vai ter espaço, todo mundo vai ter voz, todo mundo vai ter ação. Né? Acho que as pessoas tinham que pensar mais um pouco a respeito disso, né? Que ninguém pega nada de ninguém. Até porque nós, como pessoas de axé, como pessoas que cremos e vivemos a espiritualidade, a gente sabe que nossa estrela é individual. Exatamente. Né? Independente de tudo, cada um nasceu para aquilo. A senhora pode me dar todas as oportunidades de fazer tudo, mas se não for para o meu caminho, não vai. Não vai acontecer. Pode rezar, pode pedir para o Satanás, pode ser para quem for. Não vai acontecer. Agora, quando é para acontecer, você só é colocada no lugar. E aí aquilo se expande. Sim. Mas a gente precisa ter consciência do nosso lugar e de quem a gente é. E se a gente não pode, ou então se aquele lugar não é pra gente, que a gente consiga convidar outras pessoas a ocupar outros espaços e tá tudo bem. Que a gente aprenda a aplaudir, a ter humildade, porque isso falta muito também dentro da nossa religião. Não só a união, mas também a questão da humildade, porque não adianta. Não, porque Pai Rômulo está ali, ele entrevista diversas pessoas maravilhosas, mãe Andréia também, mãe Nara Bença também, enfim, mas não é sobre isso, é sobre... E o caminho que essa pessoa fez até ela chegar onde ela está, foi do dia para a noite? Não, ela teve que ralar muito para isso, né? Então é isso. E de certa forma, você deu até um exemplo bem próximo, né? Que nós temos situações parecidas. Tem a mãe Andréia que está na live ainda, eu acho que ela está na live ainda. Tem a mãe Nara, não sei se a mãe Nara passou aí na live. Nós fazemos trabalho, não é igual, porém parecidos e de formas diferentes, em plataformas diferentes. Sim. Até como eu falei, meu público é um público totalmente diferenciado. É o povo que gosta de um auê e gosta de ver eu falando mal do povo de Oxum. O público da mãe Andréia não, o público um pouco mais social, da mãe Nara, um pouco mais voltado para a espiritualidade, aquela coisa mais, né, culta e tal. E tem espaço para todo mundo. Eu estou citando a senhora, mãe Andréia, porque é um exemplo, né, que foi citado aqui, e a senhora está presente aqui, né? É isso. Porque, e todo mundo progride, todo mundo cresce. Todo mundo. Eu acredito que as pessoas de axé faltam união. Porque, um exemplo, vamos falar um pouco de política. Sim. Mesmo que vocês me recriminem, porque fala que religião e política não se discute, mas gente, política está dentro de tudo, está em todos os lugares, a gente faz política o tempo todo. Vocês que estão com pouco conhecimento, busquem aprender, para vocês saberem que vocês fazem política o tempo todo. Né? Sobre a questão de visibilidade, de viabilidade, de oportunidades. A religião cristã, evangélica, cristã não, porque o cristão, o evangélico também não se dá bem com o católico, ainda tem isso, o evangélico é tão... Olha, eu não posso, eu tenho que controlar minha língua. Ô Exu, ô Exu. O evangélico, olha, ele tá parecendo até de Iemanjá, ele tá com a língua solta. E a Iemanjá encostou. Aí, tem essa questão de se unir com não importa qual igreja você é evangélico. Vamos embora se unir, vamos botar nossos representantes, vamos unir a nossa força, que Deus nos ajude. É assim. Né? Agora, com o povo de axé, desse jeito,
Você é de Umbanda? Ah, me dá a mão, vambora, mas você é de matriz africana. Você é de Quimbanda? Ah, me dá a mão também. Ah, você tá com uma roupinha simples? Ah, não, você tá só com um fiozinho fininho no pescoço? Ah, não, você não. Com o povo de axé, funciona dessa forma? A gente sabe que não, né, gente? Não funciona. Não funciona, infelizmente. E se, é como o senhor está falando, né? Você vê uma pessoa, eu não digo por mim, né? Cada um sabe de si. Mas já aconteceu comigo de ter uma pessoa, por exemplo, muito mais velha de santo, né? Uma pessoa importante, porque para mim a ancestralidade que essa pessoa carrega, isso pra mim que é importante. Não é se ela fica aparecendo na tela 24/48 e essa pessoa ali, ó, ficar quietinha de forma humilde e uma outra pessoa cheia de pompas ser convidada, inclusive, a falar sobre algo que aquela outra pessoa domine muito mais. Que filtro é esse? Que peneira é essa? Então, o que importa é o que a gente está vestido. Então, se hoje eu pudesse e estivesse aqui de Richelieu, então eu sou muito mais importante porque que uma senhora de 40, 50, 60 anos de santo que chegasse aqui, que dominasse a falar sobre vários assuntos. Então, eu sou mais importante do que ela, e a hierarquia, e o respeito, né? Então... Sim. Mas de fato, né, quando eu trouxe esse exemplo conforme a senhora está citando aí algumas situações, porque de fato acontece, né? O porquê que eu envolvi em política isso? Porque nós vemos as nossas representações em bancadas de quem luta por nós, de quem pode fazer alguma coisa por nós. Não tem gente da gente que pode nos ajudar. Às vezes é conhecido de um, conhecido de outro, que simpatiza, aí tenta abrir uma brechinha aqui, não, eu vou dar uma bola pra vocês aqui, que não sei o que. Ah, eu vou não sei o que, vou assinar uma moçãozinha ali, que não, boa, não sei o que. Assim. Mas nós não temos gente da gente, por exemplo, na Câmara Municipal de Caxias, um exemplo. Sim. Tem gente da gente? Não temos. Se eu estiver falando alguma besteira, que alguém me corrija. Não, eu não tenho conhecimento conheço, disso. Né? Se a André também está aí na live ainda, eu acho também. Verdade, ela a André pode dominar essa parte, ela domina um pouquinho melhor porque ela está inteirada nos assuntos. Mas eu não conheço. Eu também não. Entendeu? E fora nos cantos da Baixada também a mesma coisa, no Rio que ainda tem um pouco mais dividido por conta, né, nós temos os astros sempre estão em movimento, exatamente. De axé. Agora a mãe Manu de Oxum, tá benção, mãe. Vindo como deputada federal. Deputada federal, exatamente. Né? Mas tipo, o município Rio. Sim. Município Rio, mas quando se traz para o nosso território, não tem. Isso aí, não tem. Se eu for tentar fazer alguma coisa na prefeitura do nosso município, eu não tenho para quem pedir. Exato, a gente tem que pleitear muito. Aí é necessário a gente chegar a lideranças que já estão, como por exemplo, que a gente pode citar aqui, que sempre são pessoas que estão ali viabilizando, estão ali à frente, como eu posso citar, a mãe Janaína Doçan, né? Benção, mãe. Então, assim, são pessoas que a gente precisa chegar até essas pessoas para que elas consigam nos levar até onde precisa, mas assim, é muito complicado. Hoje a gente tem pessoas que não são diretamente da religião, mas que lutam também pelas nossas causas. Eu posso mencionar aqui, inclusive, Charlene Rosa, né? Então, assim, que também ajuda muito a gente nesse sentido, está com a gente nas caminhadas, né? Complexo de Direitos Humanos de Caxias. Então, mas assim, alguém para poder chegar na Câmara de torso, de roupa de santo, e chegar e falar assim, olha, eu tô aqui, a gente não tem. O Soberania e Laicidade. Sim, nós citamos aqui o Átila Nunes, porém Átila Nunes é município do Rio. Nós estamos fazendo esse questionamento dentro do nosso município aqui de Duque de Caxias. Isso, ou então até da Baixada, né? Sim. Assim, o que abrange, né? Tudo. Vamos colocar aí Belfor Roxo, Nova Iguaçu, São João, exatamente. Quem nos representa na Baixada Fluminense, né? E é isso. E ainda que represente o seu próprio município, a gente, enquanto Baixada, eu represento o município, por exemplo, de Belfor Roxo, então vou abraçar Caxias também para poder fazer essa ponte, para poder trazer os líderes religiosos, então o povo de axé para Belfor Roxo, e ali a gente mesclar e a gente conseguir lutar pela nossa causa. A gente está falando sobre união, né? É sobre isso. Mas, como a gente está citando no decorrer da entrevista, falta união do nosso povo. Exatamente. Falta eu querer olhar se na saia, se na casa da senhora a pombogira veste cor, ou se veste branco,
ou se usa brinco, ou se não pode, se usa ojalo, se usa chapéu, se o Exu vai sem camisa, se o Exu vem de calça, se o Exu tá com uma roupa de luxo, ou se tá só com uma calça de ração dobrada até a canela. Eu acho que o nosso povo, nos dias de hoje, está mais preocupado para saber se a sua pombogira está incorporada de verdade ou não, para saber se é marmota, para bater uma foto, para poder mostrar em rede social e querer envergonhar o nome da... Acho que o povo de axé, infelizmente, é preocupado mais com isso. Infelizmente. Né? E com coisas que podem nos gerar benefícios, né? Como eu disse, como seres humanos, como pessoas de axé e como um corpo religioso, as pessoas não têm interesse. Né? Enfim, mas a luta continua, continuaremos, não resistiremos, não somos mesmo. Carninha de pescoço. Exatamente, resistência, pode ter certeza. É sobre isso. Agora vamos lá, chegou um momentinho que eu gosto bastante aqui na live, tá? Olha aí. Então, vamos lá, veneno. Tá vendo como é que ela é, gente? É drink. Pra mim é drink. Continua. Por que fazem essa relação do povo de Oxum ser um povo muito venenoso? Bom, eu acho que as pessoas, assim, vou falar de uma forma mais séria e depois eu vou, né? Mas as pessoas deturpam muito, né, as coisas. Eu não vou dizer que nós sejamos pessoas fáceis de lidar, porque eu, enquanto de Oxum, só se eu fosse de Oxum, só se eu fosse a cota, né, o que eu não sou. Eu sou dela com ela mesmo, entendeu? E muito bem feita, graças a Deus é o orixá. Mas, gente, é muito difícil de lidar. Dizem, né, que somos pessoas com facilidade de ludibriais, outras, né, pessoas venenosas, como o senhor falou. Não, eu falei não, eu estou perguntando por que dessa fama. Tudo isso é a língua a língua do povo. Que somos mulheres, né? Em sua maioria, pessoas que têm a mão muito boa para feitiço, né? E sobre isso? Era um outro ponto que eu ia citar, mas a senhora já se adiantou. Quer falar sobre isso? O que você quer falar sobre isso? Então, pessoas de Oxum, acende uma vela, o negocinho acontece. Não precisa nem da vela, porque às vezes não, mas eu tô dando um exemplo simples. Eu tô dando um exemplo simples. Mas uma coisa mais simples de se fazer para fazer um pedido é uma vela. Eu tô dizendo simples, né? Botou a mão numa planta. Sim. É claro que... O toque. O que a senhora tem a externar sobre o toque de uma pessoa de Oxum? Eu sou suspeita para falar, né? Mas quem me conhece eu quero que a senhora sabe, eu sou suspeita. Eu quero que a senhora fale. Eu não me considero melhor do que ninguém. Eu não me considero melhor do que ninguém, mas eu tenho consciência, e ter consciência disso, gente, é também ter a responsabilidade, porque assim, não é porque nós temos esse determinada, na verdade, predisposição, que isso também signifique que seja para todo mundo, e também não significa que a gente tem que fazer isso à torta e à direita, porque até para poder você desejar, seja o bem, ou seja lá o que for, para quem quer que seja, a gente precisa entender, ter a consciência disso e a responsabilidade do que é isso. Então, assim, se não se tem preparo, se não se tem responsabilidade, não faça, porque tem que ter as costas quentes, né? Porque Oxum não vai comprar barulho de quem está errado, né? Quem está certo vai fazer o que for, né? Como o senhor mesmo disse, com uma vela acesa e um copo d'água e está tudo bem. Mas ter esse dom que Oxum nos dá, também ter responsabilidade quanto a isso. E não achem que isso é algo fácil de lidar, não, porque é muito complicado. Desde que o mundo é mundo, e eu falo isso sempre para os meus clientes, para os meus filhos, o ofó, né, aquilo que sai da boca, é o que a gente tem. É uma das coisas mais importantes que a gente tem, então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, muito cuidado com aquilo que a gente pensa, para que a gente não prejudique a quem não merece, né? Então, assim, é necessário ter o dom com responsabilidade, mas se merecer fica a critério, né?
Tá vendo como é que é? Não, merecimento. Não, tá merecimento, certo. é isso. Eu tô querendo que a senhora responda com sinceridade. A senhora tá respondendo. Com a mais pura sinceridade. E me diz uma coisa. E sobre essa questão do povo de... Não, agora é sério mesmo, agora é sério. Tem diferença de, um exemplo, filha de Oxum e filho de Oxum? Filha e filho. Ser homem ou mulher? Então, nós, mulheres, não existe diferença quanto a ser... não estou dizendo tipo assim, iniciada essa Iabá, mas estou dizendo assim que a senhora acha que influencia em certos arquétipos, magia, coisa, caso ser mulher, arquétipos homem... eu não digo nem tanto, mas em relação à magia, sim. A gente precisa colocar isso bem assim, em pauta e entender, por exemplo, seu maior ancestral é a sua mãe. Né? É a sua maior ligação, é a nossa maior ligação, né? Inclusive benção mãe. É sobre isso. Então, assim, uma mulher, quando ela faz determinadas ritualísticas, a gente acaba tendo, muitas das vezes, um retorno mais rápido, né? E assertividade. Pelo fato de ser mulher. Sim. Sim, aí a gente entra em outras questões. A gente vai falar sobre a minha, a gente vai falar sobre outras, sim. Mas assim, sim, com relação à ritualística faz toda a diferença. Faz diferença. Faz diferença. Certo. E a visão da senhora referente, não sei nem se a senhora... Não vou fazer. Geralmente, não é coisa não, eu vou brincando de vez em quando, mas eu vou falando sério também. Sabe que Exu é assim, né? O povo de Oxum geralmente traz como ancestral Maria Mulambo. Muitas das vezes traz alguma... uma cigana, né? Ou uma outra pombogira, qualquer outra pombogira. Sim. A senhora entende que isso possa ser uma ancestralidade que talvez até em vida tenha tido iniciação para Oxum, porque a grande maioria é de Mulambo. Estou falando da entidade. Entendi. Não, só se a senhora acreditou ou não, que eu ouvi vídeos falando a respeito disso, eu não sei. Então, eu, mãe Bia de Oxum, eu não acredito nisso. Não acredito. Eu acredito que seja... Mas a senhora entendeu? Eu falei, eu ouvi um vídeo falando. Eu entendi. Eu acredito que seja, até tenha sido uma ancestralidade bem próxima de nós, mas não é uma entidade que tenha sido, por exemplo, iniciada para Orixá Oxum. Não, porque assim, para mim, eu sou bem tradicionalista com relação a isso. Para mim, orixá, divindade, e aí Exu, entidade, uma outra coisa, porque quando a gente mistura, para mim já não... Sim. Entendeu? Então, aí assim, tem aquela questão realmente de diferença até de culto. Exatamente. Né? Cada culto dentro da sua situação, Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, nenhum é melhor do que o outro, mas quando mistura... Mas eu falo porque está em alta, no próprio TikTok está em alta. Em vídeo não vou fazer citação, porque eu não quero problema, mas falando a respeito disso, né? Entendi. Porque um vídeo meu foi costurado também. Um vídeo meu foi costurado e rebatendo o que eu falei, as filhas de Oxum, sempre a maioria carrega Maria Mulambo, que não sei o que. A pessoa fez um repost do meu vídeo dando essa informação. E eu vou dizer, a maioria realmente das mulheres de Oxum que eu conheço, a maioria realmente carregam Maria Mulambo. Aí as pessoas, quando querem adivinhar, que é a minha pombogira, aí algumas perguntam, mas você é de Mulambo. Sabe o que é de Oxum? Exatamente. Aí daqui a pouco querem dar tipo assim, aí eu falo assim, não. Então é de Padilha. Dona Sete não é Maria Padilha das Sete, tá, gente? Porque ela arruma até uma confusão. Ela é Dona Sete Encruzilhadas, Dona Sete mesmo. Não desmerecendo nenhuma outra, mas é a Dona Sete Encruzilhadas. Entendeu? É isso. Não, é muito importante esse posicionamento vindo de alguém de Oxum. Sim, é isso. Meu posicionamento é isso. Tá bom? E entidades, energias masculinas. Geralmente a pessoa que é de Oxum, ela tem menos afinidade com as energias masculinas? Eu não acredito que tenha menos afinidade, não. E eu, assim, inclusive, né, o meu Exu é Seu Caveira, né? E graças a Deus por isso, né, é uma entidade que também é viva na minha vida, cada um dentro dos seus espaços, né, ele sabe e eu sei, né, isso importa
onde ele atua na minha vida. Então, assim, eu não acredito que tenha essa questão, não. Eu digo até, por exemplo, o meu juntó, a benção, muito pai, é Pai Oxóssi. Então, assim, ele também é muito vivo na minha vida. Mas Oxum é uma santa muito ciumenta, né? As pessoas sabem disso. Ela é muito ciumenta, possessiva. muito louca de ciúme. E aí, a gente tá assim, brincando, tá, gente? Falando assim, até mesmo comparando assim de uma forma carnal, porque a gente sabe que ciúme é um sentimento humano, né? A gente não tá querendo humanizar a divindade. A gente tá falando aqui de uma forma leve e trazendo essa questão do humor. Mas, diversas vezes, é como se eu fosse realmente de Oxum com Oxum. Porque, aí respondendo até o que você está perguntando, às vezes pode ser até por isso. Oxum toma tanto os seus filhos para ela que acaba que determinadas situações ficam em segundo plano. Mas eu não tenho essa dificuldade de me conectar a energias masculinas só por ser de Oxum. Entendeu? Respondendo a sua pergunta, não tenho essa dificuldade. É porque eu já ouvi também relatos a respeito disso. Entendi. Né? Não de outras iabás, que eu achei até que de outras iabás um pouco mais maleável. Mas quando é de Oxum, você citou realmente essa parte da posse. Muito. Não é nem ciúme, é posse. Ela tem muito disso mesmo. Né, de se apossar e não deixar aquela... enfim, né? Então, estamos chegando nos nossos minutinhos finais por conta dos cortes. Agradeço a presença de Mãe Bia de Oxum por estar aqui, quebrando tabu, quebrando paradigmas, de estar aqui no lado de um filho de Exu, que taca-lhe tanto fogo... falando, tá, gente? Porque o fogo e magia, quem taca o fogo de Oxum e meu, tá com fogo falando. Eu acho que é impressão aqui quebrando essa regra. E tirando também o que o povo tá falando aqui, gente, eu vim de branco porque eu vim em paz. Somente isso. Mais nada. Mas as minhas proteções eu fiz antes de sair de casa, deixei a casa toda acesa, dei de comer pro povo, tomei meus banhos, tô com meu banho preparado em casa quando eu chegar. E é isso. Entendeu? As nossas fotos já estão nos pés de Dona Santa. Mas sério, Maria, gratidão pela sua presença. Obrigado por ter aceito passar essa horinha aqui conversando comigo, trazendo conteúdo, conhecimento aqui pro povo, quebrando tabu, eu mostrando também que o meu conteúdo, ele é de humor, porém também traz conhecimento, que acima de tudo, quem leva a sério as minhas brincadeiras, gente, eu sou filho de Exu. Se for diferente, eu não sou de Exu. Né? E gratidão por ter aceito. Um beijo a todos que estão até aí. Quer agradecer alguém? Quer citar alguém? Não, de uma forma geral, né? Eu quero agradecer a todos que puderam estar, que acompanharam, né? A bênção de todos, né? Oxum abençoe. A bênção meu Babalorixá, minha Iá. E que a gente consiga, todos nós, né, juntos, que fique essa mensagem de hoje, né, de união, de respeito, né, ao espaço de cada um, e que a gente consiga levar os nossos a outros espaços. É isso que eu desejo no dia de hoje. É isso. E é isso. E aproveitando nessa despedida, que já que ela tocou nesse assunto, macumbeiros, estudem, progridam, cresçam. Não aceite ser menos que nada nem ninguém. Não aceite que pessoa nenhuma diga que você não pode. Orgulho para a nossa religião é entrar dentro de lugares e ver lá um macumbeiro todo de branco, cheio de guia, é advogado, é juiz, é médico, para que esse negócio de achar que macumbeiro tem que andar sujo, com pé descalço, todo russo até a canela. Cargo e posto não é profissão de ninguém, tá? Que fique claro, tá? Né? Enfim, não vou nem falar sobre isso. Mas vamos, por favor, a gente está dizendo, a gente está buscando oportunidades para o nosso povo de axé, e o povo de axé tem que ter sim um bom posicionamento, uma boa colocação, uma boa profissão, para que esse negócio de achar que macumbeiro tem que ficar de pé. Não, pode falar, eu estou falando a respeito disso, até para as pessoas poderem se incentivar as pessoas. Exatamente. Um dos meus projetos, inclusive, que foi exposto no dia da reunião do Complexo de Direitos Humanos, é um dia que nós vamos proporcionar, né, para as mulheres de uma forma geral, tá, gente? Mulheres cis, mulheres trans, mulheres, tá? Onde essas mulheres vão ter um dia de dignidade. E ontem eu preciso citar, né, a minha Leste, que faz os meus cílios, a minha sobrancelha. Ela se disponibilizou, inclusive, a dar aulas
para essas mulheres, para Sim. que elas tenham profissão. Sim, é muito então, importante. assim, eu estou muito feliz. Em primeira mão que eu tô Muito passando importante. aqui para vocês, tá? Depois vocês sigam ela no Instagram, tá? Thaís, meio designer. Uhum. E aí vai haver esse projeto. E é muito importante realmente isso, que nós tenhamos profissão. Eu sou muito feliz por ser profissional da saúde, muito feliz por ser da enfermagem e que todos possamos, como o senhor falou, estudar e entender que é necessário. Cargo e posto não é profissão. Ser pai de santo, mãe de santo, QED, orgã, seja lá o que for, não é profissão. Então que a gente possa ocupar outros lugares e que nós tenhamos as nossas profissões. É isso. É isso e sobre isso. E aqui ficamos com De Frente com Exu. Gente, mais tarde, tá? Excepcionalmente hoje, não é todos os dias, como a gente já tinha uma programação e o museu abriu aqui o espaço pra gente. À noite eu também vou estar aqui com o Orgã Hipólito e com a mãe Márcia de Onirê, lá da Bahia, tá? Às 8 horas da noite eu vou estar novamente com De Frente com Exu, que hoje são 2 edições, agora com a mãe Bia e mais tarde com o povo de Ogum. Eu vou estar ligado. Orgã de Choroquê e a mãe de Onirê. Eita, vai ser quente. Exu e 2 Oguns. Eita, axé. Tá bom? E eu conto com a presença de vocês. E mais uma vez também, que eu já ia esquecendo de mencionar, agora eu vou mesmo, tá, gente? Sigam também muito lá na rede vizinha, Museu Vivo do São Bento. É a casa que nos abriu porta, é aqui que nós estamos, tá? Proclamando, externando sobre as nossas culturas, sobre as nossas vivências, sobre os nossos trabalhos, tá bom? É a casa que nos deu a oportunidade de estar aqui ocupando os lugares que a gente falou aqui no início da live, que a gente precisa estar ocupando os lugares que é nosso por direito, por ser uma repartição pública. Gratidão também a E gratidão a Denise, ao Rafa, as outras meninas que eu não vou lembrar o nome agora, que abriram as portas e dão todo o suporte pra gente aqui dentro do Museu Vivo do São Bento. Então lá na rede vizinha siga Museu Vivo do São Bento, que é uma casa de apoio à cultura, à história e às tradições, tá bom? Gratidão. Até mais tarde aqui Muito assistir. obrigada.